Fala, meus investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo um vídeo de lista de dividendos que vai cair agora em agosto. Esse está filtrado pelo IFIX, são vários dividendos aí, data com, vou falar desde o último dia útil do mês anterior, que é a maioria, né, na verdade, do IFIX que paga, e também nos primeiros dias dessa semana até o dia de hoje, no pagamento também agora em agosto, data com dia de hoje. Então peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Então o combinado aqui vai ser bem sucinto em cada fundo, não vou ficar falando de detalhes muito absurdos sobre os fundos, porque são 79 fundos que nós vamos analisar aqui bem rápido. E é maioria o quê? A perspectiva futura, se eu acho que esse dividendo vai se manter, se está sendo bom ou ruim de primeira mão. Ou seja, é bom você ver esse vídeo também, de repente dar uma pausa num dividendo que você achou bem interessante e depois dar uma pesquisada mais a fundo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o IEC 11, 72 centavinhos, um dividend yield de 0,97. Esse fundo autônomo edifícios, ele tem poucos edifícios em São Paulo, basicamente na mesma região, e eu acho que, se não me engano, são dois, e ele paga bons dividendos. Vale a pena a gente verificar. Ele tem uma estratégia bem bacana de questão de redução de energia, tem uma situação bem... tinha uma bronca aí judicial, mas ele ganhou, então está pagando um bom dividendo já mais de um ano com esse dividendo altíssimo. Então vale a pena a gente... A única observação é que ele tem poucos imóveis, então não tem uma diversificação nem está por estado e nem também em empreendimentos. Temos o AR11, Atrio Rate Recebíveis Imobiliários, está pagando 1,42, muito bacana esse fundo, um fundo bem bacana. Se você conseguir pegar ele de repente bem abaixo do valor patrimonial, vale muito o aporte. Já estudei sobre ele. Esse fundo é muito, eu gosto bastante, não tenho em carteira. Temos o Bari 11, 1,40 também, o Bari 11 da Berigui Rendimentos, um fundo também que paga bons dividendos, 1,40, está pagando muito bem, mas eles geralmente negociam um pouco acima do VP. Não sei se ele já está abaixo com essas quedas que nós temos aí nos últimos meses. Mas se você consegue pegar abaixo do valor patrimonial também, é um bom fundo para se estar aportando. O BBPO11, um fundo que eu tenho visto de perto, é o Banco do Brasil Progressivo, que na verdade é de agências bancárias do Banco do Brasil. Ele teve, o que acontece? Ele pagava 1,30, 1,40, deu uma reduzida bacana para esses 92 centavos. Por quê? Porque algumas agências, o Banco do Brasil não quis renovar o contrato no meio do ano passado. Tá? Anunciou, na verdade, anunciou, e por isso ele já veio pagando menos no começo desse ano. Mas ele está mantendo aí o 1,15. Então, e está em negociação, aqueles imóveis ainda existem, não estão rendendo, mas podem ser vendidos, e isso pode oferir lucro para o seu cotista através de dividendos extraordinários. Então, assim, é um fundo que eu estou vendo, não vejo ele caindo, tem algumas revisionais aí, mas eu creio que não vai cair muito abaixo desse 1%. Então, de repente, o carrego vale a pena. Se ele cair um pouco mais, o mercado com certeza vai estar aportando. O BCIA 11, Bradesco Carteira, esse aqui sempre paga pouco, não vou nem comentar. O BCRI, o Banesh Recebíveis, um reloginho, pagando sempre bem aí, 1,25. Mas, assim, numa situação dessa, teria que estar pagando um pouco mais para a gente estar olhando com bons olhos esses fundos de CRI. Até mesmo porque não estão tão descontados com o valor patrimonial. O BPFF, que é o Brasil Plural Fundo de Fundos, já pagando um bom dividendo. A gente vê que os fundos de fundos, se estiver pagando abaixo de 1%, eu nem olho. Mas os fundos de fundos já estão pagando um bom dividendo, bem próximo aos fundos de CRI, de papel do tipo de CRI, só que eles têm um diferencial, que para mim é super positivo, que estão mais descontados no valor patrimonial e tem fundos de tijolos atrelados na sua carteira. O BRCO11, bem recomendado aí, eu não sei por quê, porque paga esses 0,65, mas todo mundo fala bem desse fundo, tal, excelente. Eu quero saber de dividendo no nosso bolso. Então não adianta ficar falando, excelentes empreendimentos, excelente, mas cadê o dividendo? Dividendo 0,65 numa Selic dessa,
Tá de brincadeira. O FIB11 Industrial Brasil, já falei sobre ele, é um bom fundo, bem bacana, na região sul do país, mas 077 não me apetece, né? Mesmo nesse setor industrial, eu quero um pouquinho mais de prêmio de risco. O Galg 11 sempre pagando um pouco mais elevado, tem um riscos aí da Guardian Logística, mas pagando 0,88, tem bem bacana aí. De repente, quando chegar próximo a 1%, eu começo a pensar em carteirar. O GTWR11, estou achando bem interessante, esses 1% do Green Tower, ele tem pago isso já há bastante tempo, é o fundo de laje corporativa, eu vou fazer um vídeo, estou devendo um vídeo dele, quero estar bem, estou estudando ele aí, de repente ele entra no meu radar para possíveis aportes. O Habitat 11, 1,30, ele é um fundo high yield, pagando 1,31. Antigamente, ele sempre pagou mais de 1%. Antigamente, isso fazia muito sentido. Agora, eu fico com o pé atrás, porque ele não está descontado com relação ao valor patrimonial, mas ele paga um bom dividendo e é um bom fundo. Não é ruim fundo, já tive esse fundo em carteira, mas agora a gente fica meio reticente em entrar num high yield desse. O HFOF 11 da Red, boa gestora, paga 0,89, já falei que abaixo de 1%, não estou olhando FOF. HGBS 1,30, dentre aí os fundos de shopping, ele é um dos mais renomados, tem uma boa gestora, pagando 0,71. É pouco, mas comparado aos seus pares está na média. Mas eu prefiro um dividendo maior aqui. HGCR11, recebíveis imobiliários, bem atrelado ao CDI, mas ele não consegue destravar muito, 1,16, não acho que vale a pena. HGFF 0,91, fundo de fundos. HGLG, todo mundo falando bem, é um dos maiores, é o maior praticamente de logística, né? 1,10, 0,65 é o que eu falo. Eu não gosto desse dividendo, tá bom? Então, assim, a pessoa fala, mas tem ganho de capital, ele tem dividendos não recorrentes e tal, mas eu nem olho 0,65. Isso aí é a minha estratégia pessoal. Não estou falando que ele é ruim, ele é muito bem gerido, tem excelentes imóveis, mas a minha estratégia eu quero um dividendo maior. Então é isso que eu prezo. O HGRE, esse aqui também paga péssimos dividendos, na verdade. E ele é um dos fundos mais bem falados, né? Por todas as gestoras, casa de análise, youtuber, mas eu não gosto desse dividendo. Mas às vezes ele dá uma oportunidade quando ele cai muito e está próximo a dar uma pancada de dividendo, que às vezes ele vende ativo, e aí você tem R$ 2 de dividendo naquele mês, de repente você faz um tradezinho. Não gosto de fazer trade, mas assim, você consegue dar um ganho de capital nele. E um ganho até expressivo, em torno de R$ 10, 8, 10 por cota. Aí você vê aí, calcula, dá um bom dividendo. Dá um bom lucro, na verdade. O HGRU 0,69, não vou nem falar. O HSAF 11, ele é muito bom. Passou por uma emissão, R$1,00, 1,07. Deu uma arrefecida, já chegou a pagar 1,10. Então, assim, fica no meu radar, mas estou vendo de longe, ele está um pouco ainda com ágil. Eu prefiro pagar com um desconto maior. O HSLG, HSI Logística 0,8, bem bacana esse dividendo para um fundo de logística, mas eu quero um pouquinho mais, porque com a Selic alta da renda fixa bombando, o mercado vai acabar batendo nesses fundos que estão pagando 0,6, 0,7, 0,8. Nesse fundo aqui, eu prefiro um prêmio de risco melhor, para 0,9, alguma coisa assim. O HCML, um dos melhores fundos de shopping, aí sim, 0,83. É pouco comparado com o momento atual da renda fixa. Porém, a gente está aqui em renda variável, sabe que o que quer dizer aqui? Aqui temos em tela esse dividendo yield, se você ler os relatórios, você consegue ver que ele pode ser que ele continue por longo prazo nesse dividendo. O que não vai acontecer com a renda fixa. A renda fixa, lá para daqui a 2, 3, 4 anos, vai arrefecer com certeza. Então, você tendo um dividend yield desse para shopping, não é ruim. Então, eu começo a ver com bons olhos o HSML. É claro que é bom deixar, de repente, dar uma chacoalhada no mercado para a gente poder estar pegando com um prêmio maior de risco. E o nosso Dividend Yield on Cost, que é o dividendo de yield com preço de tela que você pagou, pode chegar muito próximo ao 0,9, que é muito bacana. Fundo de tijolo, ainda mais desse subsetor. JSRE11
0,64, o pessoal fala também muito descontado, tal, híbrido, mas eu acho que paga muito pouco. Temos melhores. E aqui, CAFOF, um fundo muito descontado, FOF, mas ainda não está batendo 1%, então eu não estou nem olhando. O Kizu, também o pessoal fala muito bem e tal, mas o FOF teria que estar pagando um pouco mais aí para poder estar olhando. Não quero olhar abaixo de 1 agora. O KNCR11, Kinea Rendimentos, esse aqui sim é um fundo bem bacana. Todos do Kinea aqui, ó, KNHI, isso aqui é um high yield. Você vê que a diferença de um high yield para um high grade quase nenhuma, então não vale a pena o high yield. Canip, ele é muito bom. Eu cheguei até a olhar para comprar, mas é só para investidor qualificado, então não dá. Mas esse aqui sim é um fundo que está com desconto no valor patrimonial, então de repente você comprar esse fundo não seria ruim não. O KNRI, 91 centavos também, 0,67, é daquele grupo daqueles fundos HGLG, HGRE, que o pessoal fala muito bem, só que eu prefiro um dividendo de yield maior e por isso nesse momento estou de fora. Vamos lá, KNSC, que é Security, 1%, está no 0 a 0 aí, fico de fora também. LVBI, 0,74, muito pouco, já é um pouco melhor, né? Se você for ver, tá meio curso, né? Entre os que estão pagando 0,8, 0,9 e os que estão pagando 0,6 alguma coisa. O MAL 11 também é um dos melhores, junto com a HSML, pagando 0,74. De repente, encostar no 0,8 já começa a fazer sentido. MF11, Mérito de Desenvolvimento Imobiliário, 1,18, ele paga muito bem, mas o Tigar ele deu uma pancada aí para cima no dividendo e está perfumando um pouco melhor. Ele é rival do Tigar 11, né? É fundo de desenvolvimento imobiliário, não tem carteira. O MXRF11, esse aqui surpreendeu muito positivamente. Me arrependi de não ter comprado próximos R$ 9, quando o pessoal tava falando aquela treta, falando aquelas broncas aí que facilmente, eu fiz até um vídeo sobre ele, facilmente eu falei, você pegar próximo dos R$ 9, historicamente tem se mostrado muito bom e não deu outra, tá pagando 12 centavos, muito próximo já, chegando 9,8, vai chegar provavelmente R$ 10 se permanecer esses 12 centavinhos, mas ele é um fundo muito bom, a longo prazo, um dos melhores aí de fundos de papel de CRIs, na minha opinião, que tem resiliência. O JP, esse fundo aqui vale a pena a gente começar a pesquisar, por quê? Porque está pagando muito bem, 1,41, já dei uma lida no relatório, parece interessante aí o case, também vou fazer um vídeo, e eu acho que sim, que vale a pena pesquisar esse fundo, que geralmente eles não são tão esticados, tá? E tem um certo desconto. O PATL11, isso aqui eu tenho, reloginho, 0,79, por isso que eu gosto, por exemplo, você tem esse fundo aí, não tem tanto renome, não é recomendado pelas câmeras de análise, eu tenho carteira, está batendo praticamente 0,8 há vários meses, com certa resiliência, muito mais do que o 0,65, 0, e está com desconto no valor patrimonial. Então, o prêmio de risco para mim aqui é muito melhor. O PLCR11, da mesma ideia, olha só, você tem um dividend yield de 1,42, eu também tenho, falo todo mês sobre esses fundos, e você tem aí que ele é um mid risk. Ele só não é high grade porque, tipo assim, você tem poucos 35 CRIs, basicamente 34, 35 CRIs. Mas assim, tem uma liquidez média, 1,42 pagando melhor do que high yield. Então é um dos fundos melhores que eu tenho na carteira. O POR 11 também muito bom, esse fundo, 1,52, pagando bastante, é um fundo high yield. PVBI, não vou nem falar. RBFF, um fundo que da Rio Bravo, um fundo de 0,9 também, que eu não vou dar o spoiler, mas vou falar também dele num vídeo aqui futuro. Mas é um fundo bacana, já subiu bastante nos últimos dias, ou meses, né? Até semanas, meses. E assim, creio que já está no ponto de maturação aí, porque esse dividend yield está 50 centavos por bastante tempo. Só que na verdade o que acontece é que como a cotação está subindo, ele estava pagando 1%, agora já caiu para 0,9. Ainda está bom. No entanto, já começa a não fazer sentido você aportar no preço atual, na minha opinião. A RBVA11, esse fundo que eu tenho, todo mundo fala mal, mas está pagando 1% aí ao mês, mais aí até na cotação atual, deu uma estudada no case, não acho, ele tem agências, também tem varejo mesmo,
Apesar de estar renda varejo, ele é muito mais agências bancárias da Caixa Econômica e Santander. Mas eu acho que vale a pena aí o prêmio de risco por causa que está descontado e está com mais de 1%. O Visa Terrax pagando esse 1,25 desde janeiro de 2022. A perspectiva é que continue pagando 1,25, continuando pagando até dezembro. A gente tem esse dividend yield excelente aí que deve dar uma lateralizada e você carrega esses 1,23, para mim tá muito bom. O SAD 11, 1,14, não gosto muito desse fundo da Santander. SARI 11, esse aqui sim eu tenho, 0,92, eu acho mais interessante, por quê? Porque tem um desconto muito grande no valor patrimonial e é um fundo de tijolo pagando quase 1%. SDIL, um fundo de logística da Rio Bravo, o pessoal falando mal, mas aí tá pagando bem, 0,86, bem bacana. SP Tower, pagando 0,95, mas ele tem aí uma venda de ativo que ele fez, tem que estudar um pouco o case. O Tigar, como eu falei, ó, pagando 1,81 melhor do que o MFI 11. O TI é TRXF, bem reloginho, seu 85 centavos, mas eu acho que esse 0,82 poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ser um pouquinho melhor ali pelo case, né? Então eu acho que ele investe muito no açaí, né? Alguns chamam de açaí, outros chamam de açaí, supermercado, hipermercado. Eu não gosto de pão de açúcar. Não, assim, não me apetece muito não, mas não vou falar que está ruim esse dividendo. O RPR11 despencou porque começou a pagar como se fosse um high grade. E esse fundo ele é high yield, mas ele é muito bem gerido, tem bom portfólio. Então o pessoal que investiu nele lá no high, ele estava custando R$ 108. Por causa do seu dividendo de 1,4, 1,5, provavelmente se deu mal, está se desesperando aí quando agora ele está 103, uma queda aí quase de 10% em poucos dias. Então assim, bem complicada a situação. Eu creio que vai cair mais para bater no mínimo ali uns R$ 100 para poder o pessoal, porque pode ser que continue pagando esses 1,20 por alguns meses. E aí o pessoal vai bater na cotação. O VCJR11, esse aí paga 1,07, bem tranquilo. VGHF11, 1,20 de dividend yield, esse aí eu tenho, da Valora, eu gosto muito dele. O pessoal não gostou muito não desse dividendo, o pessoal está acostumado com esse dividendo aí de 1,4, 1,5, mas a estratégia do fundo, como ele tem hedge aí em ações, ele tem FDICs, então vai variar mesmo, não é reloginho, como por exemplo uns CRIs tranquilo. Então ele vai ter perda de capital às vezes, na venda de fundos, então assim, tá bom 1,20, sendo que ele paga na pior hipótese 1%, depois na melhor 1,4, 1,5%, a média está valendo. O VIF11, 0,7, não, esse aqui é FOF. VILG11, quando eu não entendia muito, eu tinha esse fundo. Mas depois eu vi que 0,76, eu quero sempre um prêmio de risco um pouco melhor, 0,8, 0,85, numa situação dessa. Mas, e ele não é tão descontado como, por exemplo, o outro que eu tenho, PATL11. O Vino 11, 0,77, bem complicado a situação do Vino. Já está próximo aí aos R$ 42. Não sei quanto que está hoje, mas caiu bastante. Mas esse fundo é o seguinte, se cai abaixo dos R$ 40, vale a carteirada, porque esse dividend yield aqui ele já é bem recorrente, a tendência é até que suba no médio e longo prazo. O VISC11, 0,70, também estou de fora. VRTA11, fator Veritá, 1,15, pouco, eu creio. VTLT 0,94, Votorantim Logística, para um de logística, vale a pena a gente dar uma estudada. O XPCI já arrefecendo um pouco mais agora, 1,09, eu gosto desse fundo, mas você tem que pegar com desconto no valor patrimonial para valer a pena. O XPLG também, um dos outros que é muito bem falado, 0,74, começa a fazer sentido olhar, porque esse fundo é aqueles fundos de qualidade, entendeu? Então, se você tem um fundo no padrão, por exemplo, de um HGLG, de um HGRE, de um KNRI, devido às suas proporções, porque isso aqui é gerido pela XP, aí eu não acho a mesma situação. Mas você tem pagando 0,74, se ele começa a cair mais e esse dividend yield vai para 0,8, aí o mercado vai com certeza enxergar. Então,
eu sou assim um investidor que tento buscar as oportunidades melhores. XPPR11, já pagando esses 35 centavos, realmente é do recorrente. Então, ele vai pagar isso, o mercado vai bater provavelmente aí para 40 centavos, muito próximo disso, para poder isso aqui encostar no 1%, porque tem um risco muito grande esse fundo. XPSF, XP Select, fundo de fundos, 0,98, se tiver um desconto vale a pena. GGRC11, 0,86, esse fundo eu tenho, bem bacana, pagando esse dividendo aí, muito bom, 0,8, bem recorrente, às vezes ele paga até 0,85, dependendo da sua cotação. E o que a GR11, esse dividendo ele é recorrente, bem tranquilo, 40 centavos, buscando aí no final do ano mais uma revisional para ele encostar aí no 0,9 alguma coisa, mas ele, apesar de eu ter, eu acho que o mercado ele vai bater muito, porque o mercado nesse tipo de fundo quer pelo menos 1%. Então, eu não aportaria, ainda que ele caiu bastante nas últimas semanas, eu mesmo assim não me sinto confortável em aportar mais. O MGFF, muito pouco para mim esse dividend yield. BLMR, esse aqui sim, é o Blue Macau renda mais forte, por isso que está pagando um pouco mais. Mas eu também ficaria de fora porque a parte de FOF deveria estar pagando 1% no mínimo. E a parte de FIIs de renda fixa CRI 1,2, então deveria estar um pouco mais do que o preço atual. O dividend yield atual. O BCFF, não vou nem falar, todo mundo fala bem desse fundo, não sei porquê. BLMG alavancado e pagando acima de 1%. No mínimo tem que estar pagando 1%. Um fundo desse alavancadíssimo. Eu tinha esse fundo, vendi, mas fica ali sempre no radar. De repente, se começa a descolar, porque o pessoal não sabe se vai pagar esses 80 centavos no próximo ano. Então isso que é o complicado. Bastante atrelado ao IPCA a sua dívida, mas está pagando seu 1%. Vale a pena você ter no teu radar. O BRCR11, eu acho que o pessoal gostou muito. Eu acho que ele pagou, se eu não me engano, ele estava pagando 45, pagou esses 47. Já deu um dividend yield bacana, 0,81. Fica de olho. Se esse fundo cair abaixo dos 45, 42, a gente começa a aportar. BTCR 1,13, muito bacana. 1,13 é bem tranquilo, mas eu preferia um fundo pagando um pouco mais aí numa situação dessa de ainda inflação elevada. DEVA 1,27, o pessoal se decepcionou um pouco aí com o DEVA e o HCTR, que vai vir na sequência aqui, ó. Principalmente o HCTR, que eu tenho em carteira, mas dificilmente vai destravar muito, porque está pagando pouco, né? Se você for ver 1,25, 1,12, eu tenho aquele PLSR 11, por exemplo, pagando 1,4, desanima muito os investidores. Então, é um fundo que eu fico bem, não vou aportar mais esse fundo, tá? Apesar de ele ser muito bom, pagando um excelente dividendo ao longo do ano, mas eu acho que esse dividendo é muito pouco. O NCHB11, o Equi High Yield 1,4, aí sim, esses fundos da Equim sempre pagando bem aí. O BRBRL pagando 0,74 e tem certos riscos. Parece que teve alguma vacância agora anunciada. Não me sinto confortável pagar esse preço atual. RP11 0,82 vale a pena o estudo, mas eu sei que ele tem um certo risco, fico de fora. RBRR11 1,12 e o RC RB pagando 0,59, fica até complicado comentar esse dividendo. E a gente vai para os finalmente. Temos o RECRE 11, eu tinha esse fundo, confesso que me arrependi de ter vendido lá atrás. É um fundo muito bom, está pagando acima de 1%, mas já pagou 1,3, 1,4. A minha esperança é que ele continue pagando nos próximos meses em torno de R$1, para o mercado dar uma batida maior e eu poder aportar novamente. E o RECT 11, 50 centavinhos, é um fundo assim, tem o seu prêmio de risco, tá? Não é ruim quem está comprando o preço atual porque está pagando um bom dividendo. Esses 50 centavos, provavelmente, a grande incógnita é se ele conseguiria manter esses 50 centavos, mas pelas locações atuais que estão praticamente zerando aí, tá 10% de sua vacância só, já era 20%, baixou 10%
o gestor está movimentando bastante, então deu credibilidade no mercado. Eu creio que vai conseguir sim passar para o próximo ano nesse patamar de 50 centavos e isso dá um bom dividendo, 0,83. Se você for carregar 0,3 alavancado, você tem aí um destravamento absurdo no longo prazo. Então, pode ser que ele chegou no fundo do poço e comece a subir, mas como isso aqui já deu várias surpresas negativas, pode ser que ele chame uma missão aí no final do ano abaixo do VP e a cotação vai cair, então não fico confortável. E a grande surpresa negativa foi o Versalhes. O Versalhes só pagou 7 centavos, ele estava pagando 12 centavos de maneira assim, mas tá dentro da estratégia. Então, esse fundo aqui tá com seu dividendo de 0,76, é muito baixo pelo risco dele, muito baixo mesmo. Ele deveria estar pagando no mínimo 1%, mas eu já entendo que depois ele paga 1,2, 1,4. Então isso o pessoal esquece. Então no longo prazo você está anualizado um dividendo muito bom aí, mais de 15% ao ano, valendo prêmio de risco. No entanto, como ele subiu nas últimas semanas, eu acho que não vale a pena tocar nele acima dos R$ 10. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas eu trouxe bastante fundos, tá bom? Então peço que vocês aí dêem um comentário se vocês têm, o que acharam desses fundos que eu comentei, tem algum que chamou a atenção. Também peço para aqueles que não são membros, já ativa como membro, vai sair um vídeo na próxima semana, uma aula inicial para vocês verem. Depois a gente vai fazer mais 2 aulas na sequência, só que essas 2 outras aulas vai ser só para quem for membro. Então você tem não custo nenhum dessas aulas, vão ser de graça para quem é membro, e o membro também pode indicar um ativo por semana para eu estar abordando aqui. E aí você tem até 4 ativos no mês para eu estar falando aí e vou dar prioridade sempre para os membros, tá bom, pessoal? Mais uma vez, bom investimento a todos e até a próxima. Vamos que vamos.